João 3,16. O tema dessa devocional, dessa mensagem, é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal. João 3,16. O texto diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos aquela versão da tela, que é a NVI? Todos juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos e amigos que estão conosco aqui, não é porque o mundo ocidental, essa parte ocidental aqui, que inclusive nós estamos inseridos no globo, principalmente ao comemorar o Natal sempre no mês de dezembro, celebrar de que nós fazemos e entendemos de fazer da forma como a maioria, infelizmente, pensa o que é Natal. Não é por isso, porque na realidade o sentido do Natal, ele tem sido distorcido, parece que a cada ano. E não apenas distorcido, mas às vezes até negligenciado ou deixado de lado, como alguns radicais evangélicos entendem que hoje não devem celebrar o nascimento de Jesus. Aqueles que já são evangélicos já há algum tempo, hão de lembrar que há 30 anos, e eu estou pegando uma extensão de tempo boa, nós não víamos na rede de computadores, até porque não se tinha, mas não tínhamos ninguém criticando a celebração de Natal, não é? Exceto algumas religiões, alguns segmentos religiosos, que desconhecem mesmo, e fazem questão de deixar claro o menosprezo pela obra redentora de Cristo. Mas dos evangélicos mesmo, da igreja cristã, nós não tínhamos esse entendimento e essa crítica, às vezes até assintosa. E se deixar de lado de celebrar, se guarda tantos outros dias que não são evangélicos, no calendário pelo menos aqui do Brasil, mas alguns segmentos religiosos deixaram de lado a celebração do Natal. Mas eu louvo a Deus porque essa igreja e outras entendem que o dia do aniversariante, que inclusive não nasceu no dia 25 de dezembro, isso já comprovado pelos fatos, pelos acontecimentos que se pode pesquisar. Mas o aniversariante, ele é mais importante do que a data. Por isso que estamos celebrando, inclusive hoje, antecipadamente. Não apenas porque não temos aquela estrutura que tivemos sempre por aqui, a cantata de Natal, com coros, e hoje temos um coral, que bênção. Poder celebrar a Deus fora dessa data, para dizer, claro, e em alto e bom som, de que o aniversariante, ou seja, aquele que veio, aquele que foi enviado, aquele que se revestiu de humanidade, Jesus Cristo, ele é muito mais importante do que a data de aniversário. Meus queridos, nessa noite nós queremos, pelo menos em alguns aspectos rápidos, aqui colocar porque nós celebramos o Natal. Esse verdadeiro Natal, porque nós comemoramos esse verdadeiro Natal. Nós devemos celebrar o nascimento de Cristo, o Natal, todos os dias do ano. Todos os dias do ano. Vez por outra, eu ouço nessa andada de quase 30 anos, caminhando com igreja, liderando igreja, alguém dizendo assim: mas Dia das Mães são todos os dias, e de fato é. Dia dos Pais são todos os dias, de fato é. E Natal para nós são todos os dias, e de fato é. E eu vou explicar por quê. Porque primeiramente, irmãos, esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho de que Jesus veio, de que Jesus nasceu, e ela não é pontual. Ela não está circunscrita ao mês de dezembro. Ela não está presa a uma celebração única. Todas as vezes que
a igreja se reúne no templo ou fora do templo, todas as vezes que a igreja cultua, aí nós estamos celebrando sim aquele que veio e veio para nascer, veio para morrer. Nós celebramos o Natal todos os dias do ano nesse sentido. É claro que pontuamos aqui e fazemos questão de dizer, mas entenda o sentido. Todas as vezes os nossos cultos, as nossas celebrações, elas devem deixar claro de que Jesus veio com propósito. Por isso que o evangelista João, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse verbo aqui é a palavra, Jesus. A palavra se revestiu de humanidade. Quando nós estudamos teologia, é interessante e é profundo, irmãos, notar que um dos estados de Jesus Cristo é a humilhação, e a humilhação justamente nesse sentido dele se encarnar, ou seja, dele se revestir de humanidade, dele deixar o trono da sua glória, onde ele sempre esteve, para diante de um projeto maravilhoso de Deus, ele vir até aqui e conviver entre os homens, e poder aqui aprender a obedecer, como diz as Escrituras. Não se deve, irmãos, um culto sequer, durante o ano, grave bem isso, em que deixemos de louvar a Deus pela vinda de Jesus Cristo ser o nosso Redentor. As nossas canções, a leitura bíblica, o nosso, não diria liturgia, porque não estamos presos a uma liturgia, mas temos um ordenamento, um roteiro de culto. Tudo isso, os aspectos da nossa celebração, eles devem frisar claramente de que Jesus veio. Por isso, nesse sentido, celebramos o Natal todas as vezes que nos reunimos. Mas um segundo aspecto que nós comemoramos o Natal é com a consciência de quem é Jesus e de o que Ele fez por nós. Quem é Ele? Inclusive, essa foi a pergunta que aqueles discípulos fizeram diante de uma situação vexatória. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós entendemos, irmãos, de que Jesus, como diz João capítulo 1, versículo 1, sabemos que Jesus é eterno, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e você pode completar comigo o restante do versículo, e o verbo era Deus. O verbo é Deus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é a expressão máxima da divindade. No sentido de que veio homem, aqui viveu, mas não deixou, não abriu mão da sua divindade, porque sempre, enquanto esteve aqui, conviveu com as duas naturezas. Isso, humanamente falando, é difícil de explicar. Mas isso para Deus nada é impossível, como nós temos as Escrituras. Então, Ele é Deus. Jesus é Deus. A mesma essência do Pai, a mesma essência do Espírito Santo, triunidade bendita, que muitas vezes é criticada por algum segmento religioso, mas para nós é a riqueza, muitas vezes que nós não conseguimos entender com a nossa mente finita, mas é algo que só Deus pode produzir, como pode ser 3 igual a 1. Isso em matemática, para quem lida, sabe que é uma equação impossível. Mas para Deus é possível. E Jesus é Deus. Por isso que eu já disse e reitero, quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele veio nos mostrar na sua graça, na sua maior expressão de amor, não que Deus não amasse e não que Deus não tivesse graça no Antigo Testamento, Deus Pai, mas Ele veio nos mostrar quem de fato é Deus aqui, convivendo, e aprove a Ele mesmo, a Deus, deixar registrado aqui nos Evangelhos a trajetória de Jesus. Então nós celebramos o Natal com a consciência de quem é Jesus e do que Ele fez por nós. Por isso celebramos. Mas há um terceiro aspecto de que nós entendemos que a vinda de Jesus ao mundo é a prova do grandioso amor de Deus.
A vinda de Jesus ao mundo é essa prova desse amor de Deus. Nós muitas vezes confundimos amor com sentimento, isso os irmãos já estão calejados, não é de escutar, mas sabemos que amor é atitude, amor é entrega, amor é doação, e Deus fez isso, a divindade fez isso para que Jesus pudesse vir por amor. Por isso que o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16 diz claramente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, é entrega, é dádiva, deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós celebramos porque Deus nos ama. Nós celebramos porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. O amor dele é um amor infinito. Por quê? Porque é próprio de Deus ser infinito. É um amor que é expresso muitas vezes em amar alguém que não merece, como eu e como você. Mas Ele nos ama. Ele nos ama. E essa expressão máxima de amor de Deus, ela está em Cristo Jesus. Ela está em Cristo Jesus. Então, celebramos o Natal porque entendemos claramente que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos redimir. Por isso celebramos, por isso cultuamos, por isso comemoramos. Mas, irmãos, há um quarto e último aspecto que nós queremos aqui deixar com a igreja do Senhor reunida nessa noite e aqueles que nos acompanham. É que, ao louvarmos a Deus pelo Natal de Cristo, nós estamos também reconhecendo o que somos. Quando cultuamos, quando celebramos o Natal, nós também estamos reconhecendo quem nós somos. Não apenas quem é Jesus, mas quem de fato somos. E o texto de João capítulo 1, versículo 12, diz que, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem filhos de Deus. E isso, irmãos, nós sabemos plenamente que não é por mérito humano algum. Ai de nós se fosse. Não é por mérito meu e seu. Mas nós, ao darmos o passo da fé, que inclusive é uma dádiva de Deus, por isso ninguém se ufane em hoje entender claramente, e de fato é, redimido pela graça libertadora de Jesus, poder bater no seu peito e dizer, porque eu sou bom em hipótese alguma. Até porque a fé que nós temos para crer nesse Deus revelado em Cristo Jesus foi nos dada também por Ele. Mas nós celebramos o Natal porque nós sabemos quem nós somos. E antes disso aqui ocorrer, antes da vinda de Jesus, nós estávamos, todos nós, a humanidade, em trevas. Por isso que a vinda de Jesus traz luz, ela traz claridade, ela dissipa as trevas, e ela traz a verdadeira luz da divindade em Cristo Jesus. Nós, irmãos, entendemos que esse ser filho de Deus é por graça, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. A todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Foram adotados pelo Senhor. Foram, não apenas, o termo é forte, mas é isso, redimidos, comprados, mas foram adotados por Deus. Foram chamados, alcançados pela graça de Deus. E hoje celebramos o Natal aqui, mesmo sem ver o nosso Senhor, mesmo sem contemplar o seu rosto maravilhoso, e mesmo sem muitas vezes contemplar e vivenciar os milagres que Ele fez, mas cremos piamente de que Ele veio com um propósito, e esse propósito também nos alcançou.
libertou a minha vida e a sua vida. Eu preciso finalizar essa devocional dizendo o seguinte: Natal, muitas vezes, a leitura que se faz é do menino Jesus, não é? Aquele que está na manjedoura, aquele que está ali com seus pais, Maria e José, se relembra isso, a vinda do menino, do prometido, e isso é. Só que eu quero lembrar a igreja e quero lembrar aqueles que nos acompanham, que aquele menino que há 2000 anos nasceu na manjedoura, ele não está mais na manjedoura, ele foi até a cruz, e na cruz, como eu preguei o domingo passado, ele deu o brado de que estava tudo consumado, e da cruz ele venceu a morte, como diz as Escrituras, ele ressuscitou, e ele ressuscitando foi assunto aos céus, como dizem as Escrituras, e a Escritura diz que ele voltará para buscar a sua igreja e fazer a consumação dos séculos. O lugar dele hoje, preste bem atenção a isso, não é mais na manjedoura. O lugar dele hoje é no trono. Hoje ele se assenta no trono, hoje ele reina soberanamente e sabiamente. Por isso que quando celebramos o Natal nessa noite, nós não nos voltamos apenas para o menino, para a manjedoura, lá para Belém, nós voltamos o nosso olhar para as alturas, porque Ele está lá, e reina, está aqui, e Ele contempla o mundo como se fosse uma bola de gude, e Ele tem o mundo na palma das suas mãos. Por isso que, dito isso, nós devemos celebrar com tudo que temos, e tudo que somos, e entender que Natal para nós, de fato, é uma celebração de vitória, de conquista, porque Deus nos deu a graça de sermos redimidos em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus, que seja o povo de Deus edificado e lembrado aqui através dessa palavra. Glória a Deus por isso.